Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à continuidade do nosso projeto Estude com o Autor, em que você está me dando o prazer semanalmente de estudar comigo o meu livro de Direito Tributário na sua 14ª edição. Na aula passada, ou na live passada, nós falamos dos impostos municipais, já terminamos os estaduais, falamos dos municipais, e agora nós vamos falar do capítulo 14 do nosso livro, que é o capítulo relativo à repartição constitucional de receitas tributárias. Na realidade, a gente tem que lembrar que numa federação, o ponto que sustenta a federação é a autonomia dos entes federados, essa verdadeira diversidade na unidade. E para que haja autonomia desses entes, é necessário a existência de receita, né? Então os entes precisam de receitas para serem efetivamente autônomos. E na realidade a Constituição ela traz essa discriminação de receitas, inclusive esse tema repartição de receitas tributárias, ela trata na realidade, esse tema trata ele é tratado nas provas de duas formas, né? Às vezes se fala em repartição de receitas tributárias, às vezes se fala em discriminação de rendas. Na realidade, a Constituição discrimina as rendas que cada ente federado vai ter o direito de receber. Então, em primeiro lugar, discriminação de rendas é a maneira que a Constituição utiliza para dizer quais são as rendas que cada ente federado vai possuir. E na realidade, a Constituição usa de duas técnicas para fazer essa repartição de rendas. Ela traz uma participação dos entes menores na receita dos entes maiores, que é o que a gente vai mais abordar aqui. A Constituição diz que, por exemplo, o Estado vai arrecadar seu IPVA e vai entregar metade do valor que ele arrecadou com cada veículo para o município em que o veículo estiver licenciado. Então vejam, o IPVA é um tributo estadual. Se a União, se o Estado da Bahia arrecadou com um determinado veículo R$ 1.000 de IPVA, tem que entregar R$ 500 para o município em que o veículo estiver licenciado. Se o veículo tiver placa Vitória da Conquista, então metade do IPVA arrecadado tem que ser entregue ao município de Vitória da Conquista. Então você tem uma repartição de receita do Estado com os municípios. A segunda técnica que a Constituição utiliza foi a técnica que nós estávamos estudando até a aula passada. A gente na aula passada falou das competências tributárias próprias. A Constituição, ao dizer que os municípios criam ITBI, ISS, IPTU, ela na realidade atribui a esses entes o poder de cobrar tributos que vão lhes dar receita, né? Que vão dar a esses entes receitas. Então a gente tem os entes obtendo receitas por meio de competências tributárias próprias e por meio de participação na receita alheia, que a gente chama aqui de repartição de receita tributária. Tem autor que também fala em participação em receitas. Na realidade é o mesmo fenômeno, só que visto pelo outro lado, né? Olhando da ótica do Estado, que tem que entregar metade de sua receita do IPVA para os municípios em que os veículos estão licenciados, a gente pode falar em repartição de receita. Olhando pela ótica do município, o município vai dizer que nós estamos participando da receita alheia, então estamos tratando aqui do mesmíssimo tema. Okay? Então a gente está tratando de um tema sensível para o Pacto Federativo, um tema do qual depende a autonomia dos entes federados. Esse tema a gente trata no livro, no capítulo 14, a partir da página 799, e em primeiro lugar a gente tem que falar de algumas coisas referentes a alguns conceitos. Né? A Constituição ela traz mecanismos de repartição diferentes. A gente fala em repartição direta e repartição indireta. Bem simples de entender. A repartição é indireta quando o dinheiro a ser repartido tem que necessariamente ir para um fundo, certo? Um fundo, e esse fundo vai ser repartido de acordo com critérios estabelecidos em lei. Ok? Então a gente tem, por exemplo, os fundos de participação dos estados, fundos de participação dos municípios, né? Fundo de compensação de exoneração das exportações. Então a gente tem recursos que são destinados a esses fundos. Então o recurso passa direto, passa em primeiro lugar, faz uma escala nos fundos para depois ser entregue aos entes federados. Então, quando demanda essa escala em fundos, você tem uma participação indireta. E a gente tem a participação direta, certo? A participação direta que é aquela em que o recurso é entregue diretamente para o ente sem passar em fundo algum. Falei agora há pouco do caso da repartição de receita tributária do IPVA, que até
Ilmo Moreira, né, tá fazendo uma pergunta aqui se onde deve ser feito o licenciamento do veículo, agora no domicílio do proprietário. O que é que acontece? O estado de Tocantins fez a gente até comentou em aula passada, né? Colocou uma lei de PVA muito benéfica, com uma alíquota só de 1%. Um monte de gente de São Paulo começou a licenciar veículo em Tocantins. Começou a aparecer vários veículos andando em São Paulo com placa de Tocantins. Então o que acontecia? Metade do IPVA para o estado de Tocantins, metade do IPVA para o município de Palmas. São Paulo só ficava com os veículos lá poluindo e estragando suas rodovias, então criou uma regra de domicílio fiscal obrigatório, dizendo que não aceitaria a eleição de domicílio fiscal no estado, caso o sujeito não tivesse nenhuma conexão com aquele estado. Morava em São Paulo, trabalhava em São Paulo, o veículo não saía de São Paulo, então o estado de São Paulo começou a fazer algumas autuações, certo? A gente tem que dizer aqui, em prova de concurso público, até que essa questão dessas regras foram criadas por São Paulo, estou citando só uma, mas até que essas questões sejam resolvidas na jurisprudência, a gente tem que dizer que o domicílio fiscal é a eleição do contribuinte. O contribuinte escolhe. Agora, se perceber que o contribuinte está fazendo uma eleição praticamente fraudulenta, então o município pode considerar essa eleição que foi feita e fazer, o município, no caso o Estado, né, fazer a autuação como São Paulo fez. Mas a regra é que o contribuinte licencie o veículo onde bem quer que ele entenda. Mas, obviamente, esse licenciamento equivale a uma eleição de domicílio e pode ser objeto de análise por parte do fisco. Mas só para a gente não perder a lógica aqui, a gente está citando isso aí como um exemplo de repartição direta, porque o município, o Estado sabe, se o veículo está licenciado no nome do nosso colega Ilmo, ele vai simplesmente pegar metade do que Ilmo pagou e entregar para o município em que Ilmo licenciou aquele veículo. Muito bem, então repartição direta e repartição indireta que são abordadas no capítulo 14 do livro. A gente fala de tributos sujeitos à repartição. Lembrar, no Brasil, só estão sujeitos à repartição de receita tributária os impostos e a contribuição de intervenção do domínio econômico sobre combustíveis. Então, no Brasil, só se reparte receita de impostos e de combustíveis. Então, qualquer questão de prova em que vocês ouvirem falar em repartição de taxa, de contribuição de melhoria, repartição de qualquer tributo que não seja imposto, ou a CID, contribuição de melhoria, não, desculpem, ou a CID combustíveis, não são as CIDs em geral, só a CID combustíveis, você pode dizer que está errado. Então, só se reparte no Brasil receita de CID e de impostos. Vários impostos são previstos na Constituição Federal. Os outros tributos não têm receita repartida. Também lembrar que no Brasil, só há repartição de receita tributária do ente maior para o ente menor. Falsa qualquer questão que fale em o município entregar um centavo que seja à União Federal, ou ao Estado, ou o Estado entregar para a União. Por isso a gente tem que considerar verdadeiras questões em prova que digam que não há nenhuma receita municipal, receita tributária municipal, que seja repartida, tenha sua receita compartilhada com outros entes federados, porque o município é o menor ente federado, então ele não tem ninguém abaixo dele para repartir. Da mesma forma, se disserem, como já caiu em prova, muita gente se atrapalhou, né? Que também não está sujeito a repartição nenhuma receita do Distrito Federal, você também tem que marcar verdadeiro, afinal de contas o Distrito Federal não é dividido em municípios. Não existem municípios no DF, existem cidades, mas que não são cidades, que são sedes de municípios. Por isso não existe eleição para prefeito no DF. Então por isso o DF, por não ter nenhum ente federativo menor do que ele abaixo, também não tem suas receitas repartidas. Depois de trazer esses conceitos iniciais, a partir da página 803, a gente começa a trazer os casos previstos na Constituição Federal. Cita aquele caso do IOF Ouro, né, que o IOF ele não tem nenhuma das parcelas de sua receita repartida, o IOF convencional, mas quando é aquele IOF Ouro que a gente abordou na aula de impostos estaduais, que é aquele IOF que incide sobre o ouro quando ele é ativo financeiro, um instrumento cambial, lembrar, quando a gente estiver tratando do ouro mercadoria, por exemplo, o ouro joia, não há nenhuma peculiaridade. A tributação dele é semelhante a qualquer outra mercadoria. Agora, quando a gente está falando do IOF ouro, quando é aquele ouro investimento, ativo financeiro, um instrumento para conversão de câmbio, então você tem a incidência do IOF, e é bom que a gente lembre que, apesar de o IOF, nesse caso, continuar sendo federal, a União não fica com nenhum centavo do valor que é arrecadado, uma vez que ela tem que entregar 70% ao município em que ocorreu a operação de origem e 30% para o estado em que ocorreu a operação de origem. Eu vou aproveitar que eu estou falando desse caso de a União repartir a receita do IOF com estados e municípios para já abordar aqui
uma importantíssima jurisprudência que tem sido muito cobrada em prova, que foi firmada no tocante a fundos de participação de estados e de municípios, mas que tem total correlação com esse caso do IOF Ouro aqui. Porque o que que acontece? A União, veja, não fica com um centavo do IOF Ouro, mas é a União que tem competência para criar o tributo. Então é a União que, por meio de lei, diz quais são faturadores, bases de cálculo, alíquotas, contribuintes. É a União também que, por decreto do presidente da República, pode alterar as alíquotas do IOF, certo? Sem obedecer a anterioridade, noventena, nem coisa alguma. Ok? Então, se a União jogar a alíquota para zero, automaticamente os municípios e estados passarão a arrecadar zero do IOF sobre o ouro. Aí muitos municípios e estados vão ficar chateados, né? Por perderem essa arrecadação. Será que eles teriam algum direito a alguma compensação por conta dessa perda? Bem, como a arrecadação de IOF é muito pequena, a confusão que foi instaurada não foi tratando de IOF, mas foi para um caso absolutamente análogo. Foi quanto aos fundos de participação. Lembrar que fundo de participação dos estados, dos municípios, e um fundo para o incentivo ao setor produtivo das regiões mais pobres do país, se fala em Norte, Nordeste e Centro-Oeste, esses fundos são, na realidade, decorrentes de uma repartição de um percentual da receita de dois impostos federais, Imposto de Renda e IPI. Então você pega, soma a arrecadação do Imposto de Renda com a do IPI, então pega 49% dessa arrecadação e reparte entre os fundos. A Constituição prevê 49%. Aí você desses 49% você desmembra da seguinte forma: 21,5%, desculpem, você entrega para o Fundo de Participação dos Estados, 21,5%, 22,5% para o Fundo de Participação dos municípios. Cuidado, gente, esse estado é maior, então o número é maior. Cuidado, tem muito mais município para repartir. Então 21,5% para estados, 22,5% para o Fundo de Participação dos municípios, certo? Aí já dá 44%. Temos mais 3% para dividir entre os setores produtivos, né, para incentivar o setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, certo? E mais 2% que serão entregues também para o Fundo de Participação dos Municípios. Aí tem gente que gosta logo de somar, então diz, olha, que o Fundo de Participação dos Municípios é de 44%, desculpa, é de 24,5%. Não é 22,5% mais 2%, mas é melhor que a gente separe. Porque 22% são aqueles valores entregues mensalmente para os municípios. Só que a Constituição foi emendada porque os municípios estavam reclamando de que quando chegava em dezembro, a despesa com o pessoal, que é a maior despesa deles, aumentava, praticamente dobrava por conta do 13º. Aí eles pediram uma ajudinha para dezembro. Então se colocou na Constituição que tem mais 1% do Fundo de Participação dos Municípios, mas ele vai ser entregue no primeiro decênio de dezembro, os primeiros 10 dias do mês de dezembro. Depois houve outra emenda para entregar mais 1% no primeiro decênio de julho. Então, na realidade, o Fundo de Participação dos Municípios recebe 24,5%. Só que 22,5% são distribuídos mensalmente e os outros vão sendo acumulados para se entregar em julho e em dezembro, certo? Então vejam, para os municípios pequenos, essa é boa parcela da receita. Eles vivem basicamente desse fundo e de um fundo de ICMS que nós vamos comentar mais à frente. Aí o que aconteceu? Coisa semelhante a esse exemplo hipotético que eu dei para a IOF. Vocês devem lembrar que em vários momentos o governo federal fez reduções muito altas, certo? Do IPI teve um momento que foi sobre eletrodoméstico da linha branca, teve redução de IPI sobre automóveis, teve alguns casos que a liga foi jogada para zero. Então a arrecadação do IPI caiu bastante e aquilo que foi, usando uma frase já desgastada, né, um espirro para a arrecadação federal virou uma pneumonia. Não é nem bom estar falando isso em época de pandemia, né? Mas virou uma pneumonia para os municípios pequenos. A queda de arrecadação foi muito alta. Os municípios passaram a alegar que a União estaria fazendo favor com chapéu alheio. Porque a Constituição não diz, olha, a União boazinha tem que entregar uma parcela da sua receita para municípios. A redação é que pertencem aos municípios certas receitas. Então, é receita do município à União. Diminuindo a alíquota para zero, ou diminuindo bastante a alíquota, diminuindo a arrecadação e teria que compensar os municípios. Só que aí o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal atentou para o fato de que a Constituição fala em percentuais do produto da arrecadação de IPI, do produto da arrecadação de imposto de renda, do produto da arrecadação desses tributos. Produto da arrecadação é o valor efetivamente arrecadado. O Supremo entendeu que a repartição não é feita em cima da receita potencialmente arrecadável.
É a receita que pode ser arrecadada, explorar todo o potencial daquele tributo. A Constituição diz que a receita a ser repartida é a realidade de receita que foi recebida, efetivamente recebida. Ela diz isso ao usar a expressão produto da arrecadação. Então a consequência foi que os municípios não tiveram direito a qualquer compensação desse IOF, desculpe, dessa redução relativa a IPI e imposto de renda, principalmente de IPI. Agora, muita atenção, muita atenção. Houve lá atrás, quando a queda foi muito grande, a elaboração de uma lei que concedeu aos municípios um valor a mais para compensar da perda de arrecadação, porque o Congresso quis fazer, não era obrigação constitucional. Agora, em tempos de pandemia, também houve, já com previsão em emenda à Constituição, regulação em lei, foi prevista uma compensação para os municípios e estados, porque a arrecadação caiu muito. Vejam que em tempos como esse, a União tem algumas soluções para dar. A União tem para onde correr, digamos assim. A União tem como se endividar, expedir títulos da dívida pública, certo? A União tem alguns mecanismos para conseguir dinheiro, mesmo que se endivide. Os estados e municípios não estão cheios de limitações, então não tinham de onde tirar, estavam numa situação dificílima. Então foi feita uma mudança legislativa para que esses estados e municípios fossem compensados. Certo? Então houve a compensação, mas o que eu quero que vocês percebam é que isso não era direito subjetivo de estados e municípios. Foi feito porque o Congresso assim decidiu fazer. Então, em prova de concurso público, a gente tem que dizer que a receita que vai ser a base de cálculo para se firmar os fundos de participação de estados, de municípios e aquele fundo para incentivo ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a receita efetivamente arrecadada, o que não impede que em momentos de maior dificuldade o poder público elabore um projeto de lei para entregar por decisão política, mas não por obrigação constitucional, parcelas maiores para evitar que esses entes caiam numa verdadeira desgraça fiscal, que era o que estava se avizinhando em tempos de pandemia. Bem, dessas repartições indiretas que a gente está citando, que a gente falou de fundos, falou basicamente de repartições indiretas, tá? Mas dessas repartições indiretas, eu quero chamar bastante atenção, acredito que um caso que mais já gerou discussão e bastante cobrado em prova, principalmente em concursos estaduais, é a referente à repartição do ICMS. Lembrar, o ICMS é o mais importante tributo brasileiro, o maior arrecadador, e a Constituição prevê que um quarto, né, 25%, da arrecadação do ICMS, os estados entregarão aos seus municípios. Obviamente, certo? Não vai pegar a arrecadação estadual do ICMS, pegar um quarto e dividir igualmente aos municípios. O município tem características diferentes, populações diferentes. Não faria sentido em São Paulo, um município gigantesco de São Paulo, receber o mesmo valor que o minúsculo município de Borá, que até algum tempo era o menor município do país, com menos de 1.000 habitantes. Certo? Se não me engano, foi ultrapassado, não é ultrapassado, né? Ultrapassou um município em Minas Gerais, mas é um pequenino município, então não faz sentido repartir dessa forma. Então, claro que tem que estabelecer quais são os critérios. O legislador constituinte estabeleceu um critério que é o valor adicionado, que eu defino com precisão de acordo com o que está na lei, no livro, né? Então, o valor adicionado vai ser o critério para repartir pelo menos 3/4 desse 1/4. Então você pegar 25%, então você pegou 25%, que é 1/4 dessa pizza, né? Então essa fatia de 1/4, você agora transformou numa pizza só e vai pegar 1/4 desse 1/4. Então, 1/4 desse 1/4, quem vai definir como repartir é a lei estadual. Agora, os outros 3/4, pelo menos os outros 3/4 serão repartidos de acordo com o valor adicionado por cada município. Por que se fala pelo menos 3/4, no mínimo 3/4? Pelo seguinte, 3/4 são repartidos assim, mas o outro quarto, o 1/4 da pizza menor, né, lembrar que a pizza menor é 1/4 da arrecadação total do ICMS. Então, 1/4 desse quarto, quem vai definir como repartir será o Estado por lei estadual. E o Estado por lei estadual pode decidir, estão perguntando aqui que página estou explicando, estou falando aqui da página 806
que eu estou falando do item 14.6.4, que eu falo da repartição direta de receitas dos estados com os municípios. Quem está com o livro na mão pode ver essas pizzas a que eu estou me referindo na página seguinte, 807. Na parte de baixo da pizza eu faço um círculo dividido em 4 pedaços. Aí eu mostro, olha, dos 75% da arrecadação do ICMS, 3/4 ficam com o estado. 25% reparte com os municípios. Aí esse 25%, essa fatia, vai ser repartido com os municípios, mas de acordo com certos critérios. 3/4 desses 25% vão ser repartidos de acordo com o valor adicionado, certo? E o outro quarto será dividido de acordo com o que dispuser a lei estadual. Então o Estado tem autonomia para dizer qual o critério para repartir o outro quarto. Mas eu estava explicando por que se fala no mínimo 3/4. No mínimo 3/4 de acordo com o valor adicionado, porque o Estado pode, obviamente, decidir que o outro quarto, que é o que ele vai decidir qual o destino que vai dar, qual vai ser o critério, vai ser repartido também de acordo com o valor adicionado. Se o Estado quiser fazer, vai ser tudo de acordo com o valor adicionado. Eu lembro de uma questão muito inteligente feita pela Fundação Carlos Chagas, que nos dá uma ideia boa do que significa esse valor adicionado. Lembrar que o ICMS, assim como o IPI, é um tributo tipo IVA. Tipo IVA. Não é um IVA. Na prova de 2017 para Procurador da República, MPF, caiu uma questão perguntando sobre que tributos no Brasil tinham que ser necessariamente não cumulativos e qual daqueles da lista não tinha não cumulatividade prevista, né? Na verdade era o contrário, qual não era, e a resposta era IVA. E teve gente que achou, o IVA é não cumulativo. Cuidado, nós não temos IVA. Nós não temos IVA, nós temos tributos tipo IVA, que são tributos que tentam incidir só sobre o valor adicionado em cada operação, como é o caso do IPI, como é o caso do ICMS, como é o caso para boa parte dos contribuintes de PIS e COFINS, tá? Então, como o ICMS é um tributo tipo IVA, ele incide sobre o valor que se adiciona em cada operação. Então, se eu comprei a mercadoria por 200, vendi por 250, o ICMS que eu vou ter que recolher é o ICMS só sobre 50. É o efeito prático daquele mecanismo de débito e crédito. Porque se eu me credito do ICMS sobre 200 quando eu comprei e debito, tem o débito relativo ao ICMS sobre 250, na realidade, se você fizer a compensação, é a mesma coisa que eu tributar só os 50, certo? Então é um tributo tipo IVA. Então quando eu digo que o ICMS vai ser repartido pelo menos 3/4 de acordo com o valor adicionado, isso é muito próximo, não é a mesma coisa não, eu vou explicar até por conta dessa questão genial que o Carlos Chagas fez lá em São Paulo. É muito próximo de eu dizer que o critério para repartir os 3/4 pelo menos do ICMS, né, do ICMS destinado aos municípios, é o que cada município contribuiu com a arrecadação estadual do ICMS. Porque se o ICMS é um tributo que incide sobre o valor adicionado, essa é a regra, então na realidade a consequência é que repartir de acordo com o valor adicionado significaria repartir de acordo com o que cada município contribuiu. Só que aí tem um detalhe, que foi dessa questão que eu citei da Fundação Carlos Chagas. Ela falava de uma cidade hipotética em São Paulo chamada Lancharia. E ela lancharia porque a atividade fundamental dessa cidade era a produção de lanchas, embarcações, certo? Então, havia a produção de lancha na cidade, então o valor, a contribuição que Lancharia dava para o ICMS de São Paulo era basicamente referente ao quê? A diferença entre os insumos que eram comprados pelas empresas que fabricavam as lanchas, do ICMS incidente sobre esses insumos, para o ICMS incidente na venda. Na verdade, nem o ICMS, é só do valor adicionado, né? Se eu comprei a lancha, os insumos por 100 mil e vendi 200 mil de lancha, eu adicionei 100 mil. Então, eu iria usar esses 100 mil como a minha participação, né, no valor adicionado no estado de São Paulo. Então, se, por exemplo, só para simplificar, claro que não ia chegar a tal montante, se esses 100 mil fossem, na realidade, 10% do valor que foi adicionado em todo o estado de São Paulo, se você pegasse todos os municípios, cada um adicionou um determinado valor e a soma total desse 1 milhão, desse 1 milhão, o valor adicionado de lancharia fosse 100 mil, então a lancharia, como contribuiu com 10% do valor adicionado do estado de São Paulo, iria, na realidade, ter 10% desses 75% são divididos. Acho que vocês estão entendendo. 10% de 75% porque o critério valor adicionado é aplicável para pelo menos 3/4 da arrecadação do ICMS a ser repartida. 3/4 equivale a 75%. Então, pelo menos 10% desses 75% competiria ao município de Lancharia. Mas eu estou simplificando muito. Quem quiser aprofundar, eu explico direitinho de acordo com a lei qual é o critério de valor adicionado. Mas nessa questão que havia de genial era o seguinte. Se dizia
que foi concedido um benefício fiscal para lanchas. Imagina que fosse concedido uma isenção para lancha no estado de São Paulo. Aí se perguntava o seguinte, se dizia que a arrecadação do município de lancharia relativa a ICMS, o ICMS é partido, cairia. Mas você tinha que perceber que não cairia para zero. Não cairia na mesma proporção. O impacto da isenção não seria dizer, agora a lancharia não está mais adicionando valor. Porque na realidade o critério para repartir o ICMS não é exatamente, isso que é próximo, né? Não é exatamente o que cada município contribuiu com a arrecadação de ICMS. É o que cada município agregou de valor. Então se a lancharia continuou comprando mensalmente 100 mil reais de insumos e vendendo 1 milhão de lanchas, desculpem, 100 mil reais de insumos e vendendo 200 mil, certo? Lancharia continuou adicionando 200 mil. Adicionando 100 mil, né? Comprou por 100, vendeu por 200, então adicionando 100 mil. Continuou adicionando 100 mil. Então, quando fosse fazer a regra de 3 para saber qual seria a participação de lancharia nessa repartição de receitas estaduais, lancharia continuaria recebendo proporcionalmente aqueles 100 mil. Porque o critério para repartir, repito, não é o ICMS proveniente de lancharia. É o valor adicionado pelo município de lancharia. Dá no mesmo? Não. Esse caso de isenção mostra que não dá no mesmo. Porque, apesar de ter valor adicionado de 100 mil, se há isenção, a lancharia não iria contribuir em nada com a arrecadação do ICMS. Por que colocaram o critério de valor adicionado e não a colaboração do município com a arrecadação? Justamente para não ter problema. Se o Estado, por exemplo, propôs uma isenção, conseguiu aprovação lá no CONFAS, para determinada mercadoria, que é a principal mercadoria negociada por um município, aquele município iria se ferrar. Coitado do município. Não fez nada. Seu comércio continua pujante. Compra, venda, só que agora, porque houve uma norma que deu um benefício fiscal, não vai haver mais a repartição de receita na proporção do valor que eu adiciono, porque o valor que eu adiciono é isento. Mas, felizmente, para essa cidade hipotética, lancharia, ou para qualquer município em que seja atingido por uma isenção de ICMS, certo? O município não vai ter o impacto de uma redução na sua participação pela isenção propriamente dita. Não vai ser na mesma proporção. Agora, vai haver uma pequena redução, que era a resposta da questão. A redução do ICMS repassado à lancharia vai decorrer da redução do total do ICMS arrecadado no estado de São Paulo. Por quê? No momento em que aquelas lanchas se tornam isentas, ou aqueles insumos se tornam isentos, no momento que aquela mercadoria se torna isenta, o município, ele deixa de recolher, as empresas naquele município deixam de recolher o ICMS que pagavam, porque há uma isenção. De forma que o bolão, a pizza grande, a maior, a pizza da repartição que traz toda a receita do ICMS de São Paulo diminui. Só que vejam, eu dei aqui um exemplo de dizer, um contribui 100 mil, e a arrecadação estadual 1 milhão, claro que a gente de São Paulo está falando em valores muito mais elevados do que isso. Eu coloquei só 1 milhão 100 para fazer os cálculos de uma maneira mais rápida. Mas imaginem, deram isenção para lanche, o impacto disso na arrecadação do ICMS de São Paulo é bem pequenininho. Então aquela pizza diminui um pouquinho. Se diminui um pouquinho da pizza, diminui um pouquinho dos 25%, na mesma proporção. Diminui também um pouquinho daqueles 3/4 dos 25% sendo repartidos de acordo com o valor adicionado. Então a resposta à questão era que a diminuição da receita de lancharia vai decorrer não exatamente da diminuição do valor que o município contribui com aquela arrecadação, mas sim vai decorrer da diminuição do total da arrecadação do ICMS do Estado. Tá? Eu simplifiquei bastante o conceito do que é valor adicionado, porque o conceito é para ser dado por lei complementar. E se vocês forem olhar, eu falei para vocês do que eu coloquei até a página 807. Depois desse gráfico, eu comento que é necessário uma lei complementar para definir o que é valor adicionado. Digo que foi a lei complementar 63 de 1990 que definiu o que é valor adicionado, certo? Que é uma definição bem próxima disso aí que eu citei para vocês. E depois eu mostrei que até em 2016 houve uma mudança, né? Então foram trazidos mais critérios para detalhar o que é esse valor adicionado, principalmente naqueles casos de operações interestaduais que davam um certo problema. Então aí é um detalhamento que vocês devem ler, quem for fazer concurso estadual em que cai a lei complementar 63 de 1990, certo? Tem lá no edital, tem que acompanhar quais são esses critérios para a repartição dessas receitas, né? Para definir qual é o valor adicionado. Agora, atenção, isso que eu falei para vocês é no tocante aos 75%.
no mínimo, que são definidos de acordo com o valor adicionado. Como eu falei para vocês também, é autônomo o município para definir qual é o critério para repartir os outros 25%. Certo? Os outros 25%. É uma lei estadual, lei ordinária. O município pode adotar qualquer critério razoável. Poderia, por exemplo, dizer, o resto eu vou repartir proporcionalmente à população. Que tem gente que diz, repartir de acordo com o valor adicionado é um critério elitista, né? Os municípios que têm um comércio mais efervescente, naturalmente vão adicionar maior valor. Seus municípios são mais desenvolvidos. Aí quando você reparte o pedaço do ICMS estadual com os municípios, isso beneficia os municípios que já são mais desenvolvidos. Então muitos aproveitam para repartir de acordo com outros critérios. O critério populacional poderia ser utilizado, certo? Muitos utilizam uma fórmula envolvendo, olha, quanto maior a população, maior a parcela que você recebe. Quanto menor o IDH, maior a parcela que você recebe para você conseguir melhorar esse IDH. Quanto mais crianças matriculadas na escola. Então você coloca vários critérios, cria uma fórmula e define, de acordo com parâmetros razoáveis. O que não pode acontecer foi o que aconteceu no Rio de Janeiro e o Supremo declarou inconstitucional. O Rio de Janeiro criou uma fórmula, adotou critérios bastante razoáveis para definir como serão repartidos os outros 25%. Beleza, tudo perfeito. Agora, o que é que se fez? Raciocinou-se da seguinte forma: a capital, Rio de Janeiro, a capital já é muito mais desenvolvida do que os outros municípios do estado, muito mais rica do que os outros municípios do estado. Então vamos aproveitar agora para fazer uma repartição maior com o interior. Então disseram, a fórmula é essa, só que usando a fórmula, o município do Rio de Janeiro, capital, iria receber muito dinheiro ainda. Então disseram, para a capital, quando se for calcular o repasse, os índices serão zerados. Ou seja, disseram que dos 25% que restam, a capital, o Rio de Janeiro, não vai receber nenhum centavo. Então o município foi à justiça, brigou durante um bom tempo e o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional essa regrinha dizendo que a capital seria zero. Deixando claro que o Estado tinha autonomia para definir quais são os critérios, mas definidos esses critérios, eles teriam que ser aplicados de maneira uniforme para todos os municípios. Certo? Dizendo aplique para o Rio. Inclusive modulou os efeitos da decisão para que se estabelecesse como o Rio ia receber a parte pretérita, que deixou de receber. Então, na realidade, é isso. O Will Moreira falou agora uma coisa de grande importância. Tem município que vive disso. É um poder, parece pouco, né? Que alguém pode estar pensando, Ricardo, a gente está falando de um quarto de um quarto. Que é um quarto do ICMS só que é repartido, e é um quarto que o município tem para estabelecer como repartir. Mas quando se muda essa regra, se mexe bastante num percentual muito relevante da receita municipal. Ok? Isso é de gigantesca importância. Então, a gente aprendeu dessa decisão do Supremo que os estados têm competência para estabelecer os critérios para repartição, mas esses critérios têm que ser utilizados uniformemente com todos os entes. Não pode arbitrariamente excluir nenhum ente federado, nenhum município, sob o argumento de que esse município já é desenvolvido. E como eu falei também para vocês, o critério que deve ser utilizado tem que ser um critério razoável. A autonomia para o ente federal definir o critério, mas não pode colocar um critério absurdo. Teve um caso interessante, por exemplo, não chegou ao Supremo porque houve uma correção no meio do caminho, que aconteceu no estado do Piauí. Tinham colocado, no projeto de lei mandado pelo governador, tinham colocado que um quarto que o Estado definia qual é o critério, seria repartido de acordo com a população. O que é razoável, é um critério razoável. Só que quando chegou na Assembleia Legislativa do Piauí, os deputados disseram, olha, o município de Teresina é disparadamente o município mais desenvolvido e mais rico do estado do Piauí. Disparadamente, muito à frente de qualquer outro. Então, e também é o mais populoso. Disparadamente também o mais populoso. Então já é o município que mais arrecada, já é o município que recebe a maior parcela daqueles 3/4, que são repartidos de acordo com o valor adicional, é o que mais adiciona valor no estado, e agora vai ser beneficiado porque também tem a maior população. Isso é injusto. Então os deputados lá, os do interior, também reclamaram, é injusto, só que eles deram uma solução absurda. Eles colocaram, já que é injusto, vamos fazer então o contrário. Vamos repartir de maneira inversamente proporcional à população. Aí não pode. Não faz sentido algum você dizer quanto menor a população, mais dinheiro vai receber. É um critério absurdo. Certo? O governador vetou. E eu lembro que em uma época eu fui chamado para
ministrar uma aula lá presencial, inclusive, para um concurso que ia haver para o Tribunal de Contas do Estado do Piauí. E eu tinha que explicar a legislação local, eu estudei pra caramba, aí quando eu li assim, foi vetado pelo governador e não ficou, e ficou critério nenhum, né? Não ficou nenhum critério na lei, não sei nem se editaram a lei depois, porque a época que eu estudei, estava simplesmente vetado o dispositivo. Eu falei assim, e agora, o que é que estão fazendo? Na minha cabeça, no meu entender, a solução era simples. No momento que foi vetado, como a Constituição diz que pelo menos um quarto será repartido de acordo com o valor adicionado, então teria que repartir tudo de acordo com o valor adicionado, até o Estado dar outro critério. Mas aí como eu ia ministrar a aula, né, eu liguei para a Secretaria de Finanças do Estado, Secretaria de Fazenda, falei com um monte de gente lá, com o secretário, com tudo, e eles disseram, olha, a solução para mim foi uma solução completamente sem nexo. Eles disseram, olha, já que vetaram, a gente entendeu que deveria manter o critério que o governador propôs. O governador não propôs que era para repartir de maneira proporcional à população, já que foi vetado repartir de maneira inversamente proporcional, então deve repartir proporcionalmente à população. Só que é uma questão constitucional, né, amigo? A gente sabe que não existe veto que inclua alguma coisa na lei. O veto é sempre supressivo. Quando o chefe do executivo veta um projeto de lei, então ele suprime um pedaço, ele não inclui nada. Então, no momento em que se aprovou, vai ser de maneira inversamente proporcional à população. O governador corretamente vetou porque é inconstitucional, certo? Um critério que não é razoável, não é razoável, não é proporcional, é inconstitucional. Então vetou, então ficou sem o critério. E ficando sem o critério, acredito que a solução mais adequada seria essa. Mas isso aí não dá para cobrar em provas essa solução, porque na realidade isso não chegou a bater no Poder Judiciário. Eu sinceramente não acompanhei depois. Se alguém sabe, se tem alguém do Piauí assistindo a aula, depois manda uma mensagem se souber qual foi a solução que foi dada. Eu também quero chamar a atenção dentro da parte de repartição indireta, ao que se chama de fundo de compensação à desoneração de exportações. Quem assistiu minhas aulas sobre, ou minhas lives, né? Eu sempre repito, né, eu estou dando orientações sobre como você estudar o livro e falando dos pontos mais importantes, mais cobrados em prova. Lembrando que aqui eu estou dando detalhe de algumas coisas que são jurisprudenciais ou que já deram algum problema, que poderiam demandar alguma dúvida na interpretação. Porque essa matéria, de todas as matérias tributárias, é a que tende a ser cobrada de maneira mais literal na prova. Você, infelizmente, vai ter que decorar percentuais. Decorar percentuais, porque as questões, boa parte das questões são cobradas assim. Mas quando é o fundo, que eu quero citar agora, está na página 814, item 14.7.2, Fundo de Compensação à Desoneração de Exportações. Quem assistiu a live que eu falei referente ao ICMS, deve lembrar que eu disse o seguinte, um comentário que eu disse, olha, esse negócio de imunizar exportações é uma coisa muito importante para o país. Não há dúvida. Muito importante para o país. Afinal de contas, o Brasil quer ter condições de fazer suas mercadorias e serviços competirem no exterior. Aquela velha frase, exportar mercadorias, exportar serviços, não exportar tributos. Então é muito importante. Agora, para os estados, traz um prejuízo. Aquele exemplo simplório. Se uma empresa em Salvador, ela vende uma mercadoria para alguém dentro da Bahia, o estado da Bahia vai receber 18% de ICMS. Se essa empresa em Salvador vende para alguém na Alemanha, o Brasil comemora. Olha a nossa balança comercial, nosso balanço de pagamento está tendendo a ser superavitário. Olha nós conseguindo concorrer no mercado internacional. Só que o estado da Bahia não recebe nada. Nada. Afinal de contas, não incide ICMS na exportação. Esse prejuízo também repercute nos cofres dos municípios. O valor foi agregado pelo município de Salvador, mas, no final das contas, aquela exportação, né, vai ter uma contribuição porque houve um valor adicionado, mas a arrecadação total vai cair alguma coisa para Salvador também. Então prejudica todo mundo. Os municípios, não vai ser nenhum problema direto para Salvador, vai ser para os municípios todos, porque se você diminuir a arrecadação estadual, diminuiu o bolo para todo mundo, certo? Então, por conta disso, se criou um fundo de... O colega pergunta que Sociedade Economia Mista, empresa pública, 200 estaduais e municipais recebe essas repartições. Vamos lá. Quem recebe as repartições são os entes federados, certo? São os entes federados. Então, as repartições são destinadas aos estados, DF, municípios. Sociedade Econômica e Empresa Pública não recebe, né? Mas vamos lá. Foi o que fizeram.
Já que era interesse da União, interesse nacional, vamos manter a imunidade nas exportações, mas vamos pegar um pedaço do tributo, de um tributo federal e repartir entre os municípios, entre os estados, desculpem, proporcionalmente às suas exportações. Escolheram o IPI. Olha que interessante. O IPI é um tributo federal, mas a União fica com uma parcela menor que a metade da arrecadação. Menos da metade da arrecadação é que pode ser, é que a União vai acabar ficando. Porque na realidade, 49% da arrecadação do IPI fica com os fundos de participação. Até a gente diz, Ricardo, pode não ser 49% do IPI, porque é 49% da soma, né? De IPI mais imposto de renda. Mas aí eu lembro da propriedade distributiva, né? 49% de IPI mais imposto de renda é 49% de IPI mais 49% de imposto de renda. Então 49% do IPI vai para os fundos de participação e mais 10% para o fundo de compensação e exoneração de exportações. Então no final das contas, a 59% da arrecadação do IPI é dividida. Né? Mas vamos lá. Fundo de compensação e exoneração das exportações. Como é que a coisa funciona? Esse fundo, 10% da arrecadação do IPI repartido proporcionalmente às exportações de produtos industrializados. Lembre de um detalhe. Quando a Constituição foi promulgada, a imunidade nas exportações, imunidade ao ICMS nas exportações, era somente para produtos industrializados, excluídos os semi-elaborados. Então, naquela época, esse prejuízo que eu citei que o Estado tinha de não arrecadar quando se exporta, só se aplicava para produtos industrializados. Para produto primário, tinha até uma alíquota de 12%, então de 13%, salvo engano, a arrecadação é menor, mas o Estado recebia alguma coisa. Só que depois a imunidade passou a ser aplicável para todas as exportações. E aí, bem um detalhe, né? Imunidade aplicável para todas as exportações. Então, o prejuízo dos estados é para todo tipo de exportação. E não apenas para a exportação de produtos industrializados. Nesse momento, então, quando a imunidade foi expandida para todas as exportações, deveriam ter alterado o critério de repartição do Fundo de Compensação de Exoneração de Exportações. Ao invés dos 10% de IPI ser repartido proporcionalmente entre os entes federados, proporcionalmente às exportações de produtos industrializados, deveriam fazer a repartição proporcional às exportações somente. Mas paciência, é o que deveriam. Não fizeram. Então a gente tem aqui, na realidade, a repartição proporcional à exportação de produtos industrializados. Além disso, o legislador criou um teto. Eu explico isso no próprio item 14.7.2. Criou um teto, um máximo, que pode ser entregue a uma unidade federativa. Porque vejam, claro que quem exporta mais é quem é mais industrializado. Claro que você repartir proporcional às exportações, quem é mais desenvolvido, quem é mais industrializado, vai receber mais. Eu lembro que há vários anos, a última vez que eu consultei esse dado, São Paulo estava próximo de 40% das exportações industrializadas no Brasil. 40%. Se fosse repartir esse fundo proporcionalmente às exportações industrializadas, São Paulo sozinho receberia 40%. Alguns vão dizer é justo, porque São Paulo teve um prejuízo maior nessas exportações, mas isso contribuiria para agravar as desigualdades entre as regiões do país, certo? A Constituição pede que se faça o contrário, diminuir as desigualdades socioeconômicas. Tá? Então, por conta disso, o legislador constituinte, depois de estabelecer essa regra que estamos falando, está no artigo 159, inciso 2, certo? Previu um máximo, dizendo que a nenhuma unidade federada será entregue mais do que 20% desse percentual de IPI que é repartido. Veja, o percentual de IPI que é repartido é de 10% da arrecadação total. Então, 20% dos 10, 2%. Então, 2% da arrecadação nacional do IPI é que entrega ao Estado de São Paulo. Certo? Porque é quem exporta mais, que ultrapassaria os 20%. E o resto é dividido entre os entes federados seguindo o mesmo critério. Exportação de produtos industrializados. Então, nenhuma unidade pode receber, nenhuma unidade federada, mais de 20%. Agora, lembrando, se há prejuízo na exportação, certo? Se há prejuízo na exportação por parte dos estados, esse prejuízo vai também para os municípios. Afinal de contas, como nós falamos, 25% da arrecadação do ICMS é repartido com os municípios. Se o estado exporta com imunidade, o município também perde dinheiro. Então, por isso que fizeram para esse IPI
esse fundo de compensação de exoneração de exportações, disseram que também ele vai ser repartido com os municípios seguindo os mesmos critérios que são utilizados para repartir com o ICMS, repartir o ICMS. Então vejam, 10% da arrecadação de IPI é repartido com os estados. Do que cada estado recebe, ele vai fazer a mesma coisa que ele faria se tivesse recebido de ICMS. Do que cada estado recebe desse IPI, 75% fica com ele, 25% ele reparte com os municípios. Desses 25%, pelo menos 3/4 é repartido de acordo com o valor adicionado e o outro quarto é repartido de acordo com o critério estabelecido com a lei local. Ou seja, reparte exatamente usando a regra do ICMS, ok? Então atenção especial para isso. Com relação aos casos de repartição direta, aí eu chamo a atenção, em primeiro lugar, da regra, acho que a segunda mais cobrada em prova, que é a regra referente ao imposto de renda retido na fonte. A gente sabe que quando uma empresa privada ela retém imposto, por exemplo, imaginemos o Itaú pagando salário para um empregado. Retém imposto de renda na fonte e recolhe esse imposto de renda para os cofres públicos federais. Afinal de contas, o imposto de renda é um tributo federal. Só que quando o pagamento é feito por um estado, o estado da Bahia paga o salário para o seu servidor, ele retém o imposto de renda na fonte e fica com esse dinheiro. É dinheiro pertencente ao estado da Bahia. Além disso, o estado da Bahia também fica com a grana que seja retida na fonte por suas autarquias e fundações. Então, quando uma autarquia baiana retém imposto de renda na fonte, ela repassa, mas não para a União, repassa para o próprio estado da Bahia. Então, o estado fica com o imposto que ele retém na fonte, o imposto que suas autarquias e fundações retêm na fonte. A regra não vale para empresa pública e sociedade de economia mista. Empresa pública e sociedade de economia mista, quando retém imposto de renda na fonte, tem que entregar para a União Federal como qualquer entidade privada. Então o Estado fica com o que é retido por ele, por suas autarquias, por suas fundações. Para os municípios vale exatamente a mesma regra. Faz-se a repartição, o ente municipal fica com o que ele retém na fonte, com o que também é retido na fonte por suas autarquias e por suas fundações. Lembrar que houve uma discussão quanto a essa regra por conta do foro para discussão judicial de eventuais retenções indevidas ou não reconhecimento de isenções. Por exemplo, um servidor municipal, supõe um aposentado, ele alega que é isento do imposto de renda por conta de ter uma doença grave, contagiosa ou incurável. Então pede que o município não retenha o imposto de renda na fonte. O servidor da Bahia que pede que o Estado não retenha imposto de renda na fonte. Mas o Estado continua retendo. Ele quer que pague as retenções. Aí houve uma discussão. Ele, nesse caso, vai para a justiça. Ele quer ir para a justiça. Ele vai para a justiça contra a União, que é quem estipula toda a regra do imposto de renda, que é quem vai restituir a ele, quando ele for restituir a ele o imposto, quando ele fizer a declaração de imposto de renda. Veja que curioso. Quem retém o imposto do seu salário, servidor da Bahia, é o Estado da Bahia. Ele retém em bolsa. Mas quando você faz sua declaração de imposto de renda depois, coloca aquelas várias deduções, quem vai lhe restituir é a Receita Federal. Olha que coisa curiosa. A União não pegou um centavo desse dinheiro e ela vai restituir. Então o pessoal disse, olha, se é assim vai ter que litigar com a União. A discussão é com a União. É sobre o imposto federal, legislação federal. Quem vai restituir é a União, então litiga com a União. Aí o pessoal fala, mas quem está retendo é o Estado, pô. Se é o Estado que está retendo, como é que eu vou litigar com a União? Então tem uma grande discussão sobre isso. O Supremo fez a separação. Uma coisa é a competência tributária para aquele tributo que é da União, ninguém discute. Outra é a capacidade tributária ativa. Certo? E uma outra coisa é essa atividade de retenção e o destino da arrecadação. Quem está praticando o ato é o Estado. Então, se você quer discutir a retenção, se você quer discutir uma isenção que você tem que deveria evitar aquela retenção, você discute contra quem está retendo. Então, você vai ajuizar a extinção contra o Estado da Bahia na Justiça Estadual. Se é contra o município de Vitória, você vai ajuizar contra o município de Vitória na Justiça Estadual. A União não entra nessa história nem vai para a Justiça Federal. Ponto. Cuidado para não confundir isso que eu acabei de falar com discussões sobre a análise da declaração de imposto de renda. No momento em que você, servidor estadual, federal, municipal, empregado na iniciativa privada, seja lá o que for, no momento em que você
entrega sua declaração de imposto de renda para a União. E aí quer discutir se você é isento, se não é, se tem restrição, se não tem, aí seu litígio passa a ser com a União Federal na Justiça Federal. Afinal de contas, quem vai analisar aquela declaração é a Receita Federal do Brasil. Certo? Eu sei que cria uma certa confusão, porque dependendo do momento que você vai discutir, porque a discussão pode ser só a mesma coisa, né? Sobre a isenção de você, que considera ter uma doença grave, contagiosa ou incurável. Se você entregou a declaração de imposto de renda e colocou os rendimentos como isentos, caiu na malha, você quer discutir, a Receita não está aceitando, a ação contra a União Federal na Justiça Federal. Mas quer discutir a retenção que está sendo feita mensalmente pelo próprio Estado, vai discutir na Justiça Estadual. Isso também é um ponto muito mesmo cobrado em prova. Rapidamente comentar os casos referentes para que não me derrubem de novo. Os outros casos referentes à repartição direta. Lembrar, competência residual. A gente sabe que a União pode criar novos impostos que não estão previstos na Constituição, claro, desde que ele faça gerador de base de cálculo diferentes dos que já existem, certo? Então, a União nunca usou essa competência para impostos, mas se ela um dia utilizar 20% da arrecadação, ela vai ter que repartir com os estados, né? Vai ter que entregar 20% para os estados. Eu estou aqui fazendo o resumo usando esse quadrinho, que foi um quadrinho que eu fiz inspirado no quadrinho que foi feito pelo professor Cláudio Borba, que aqui eu homenageei, um grande professor. Então, aqui no quadrinho, eu estou fazendo um resumo. Quem tiver com o quadrinho, com o livro na mão, página 815. Então, como eu falei aqui, imposto de competência residual, veja, União setinha, entrega para estados e DF. Depois, CID de combustíveis. A gente falou até agora de repartição de impostos, mas lá no começo eu disse, só se reparte no Brasil a arrecadação de impostos e da CID de combustíveis. Então, o que é que acontece? Do que cada estado recebe de CID de combustíveis, do que a União recebe de CID de combustíveis, ela tem que entregar 29% para estados e Distrito Federal. O que cada estado recebe, do que cada estado recebe, desse bolinho, 29%, a fatia vai para os estados, eles têm que entregar 25% para os municípios. Ah, por que percentuais diferentes? Quando a Constituição quando foi criada a CID de combustíveis, houve a emenda para criar a CID de combustíveis, a União entregava 25% para os estados e os estados entregavam 25% para os municípios. Depois houve uma discussão para aumentar, aí aumentaram o que a União entrega para os estados. Os municípios não vão aumentar o que entrega para os municípios também, não? Ora, já está aumentado, pô. Se eu aumento a fatia que vai para estados, eu aumento o que vai ser dividido com o município. Então, proporcionalmente, a arrecadação do município já aumentou. Na mesma proporção que a dos estados também aumentou. Tá? Lembrar daquela regra do ITR? O ITR é a regra que a União cobre, arrecade e fiscalize. E do que ela recebe, metade entrega para o município em que está localizado o imóvel. Agora, se esse município faz a opção por cobrar, fiscalizar, arrecadar, esse município fica com 100% da arrecadação. Lembrar quanto ao IPVA, que os estados entregam metade ao município que está licenciado o veículo. E lembrar dessas regras, memorizar as regras de repartição dos fundos de participação que nós citamos aqui, mas está no finzinho dessa tabela. Essa tabela tem que ser memorizada por todo mundo. Logo depois eu falo das garantias de repasse. Lembrar que a Constituição fala que essa arrecadação pertence aos entes federados. Pertence aos entes federados. Então, a União não pode condicionar o repasse. Vejam que isso existe para dar autonomia. Se a União pudesse dizer, eu não vou entregar para você porque você é governado por um cara que não é da minha corrente política, certo? Então, a autonomia iria para as cucuias. Então, tem que entregar. Aí a Constituição só permite que se faça um condicionamento ao repasse nos casos previstos no artigo 160, que eu comento aqui na página 816, quem está nos acompanhando, tem um artigo aí, um único artigo transcrito na página 816, que é o artigo 160, que diz que pode haver o condicionamento, em primeiro lugar, ao pagamento de seus créditos e suas autarquias. Então, por exemplo, a União pode abater do que ela tem a pagar do Fundo de Participação dos Estados o que o Estado está lhe devendo. Né? Condicionar o repasse ao Estado pagar. Okay? O Estado também pode fazer isso, tá? Condicionar o repasse ao município ao que os entes federados estejam lhe devendo, certo? Então, os entes federados, União e Estado, que são os únicos que repartem, né, podem condicionar o repasse ao pagamento de seus créditos ou os créditos de suas autarquias, certo? E ao cumprimento do mínimo de despesa com educação. Cuidado que existe um mínimo de despesa com educação e um mínimo de despesa com saúde, certo? Esses mínimos têm que ser cumpridos. Ok?
Mas só se prevê a punição grave, né, a consequência grave de não repassar mais, se o ente federado não cumprir o mínimo de despesa com saúde. Com educação, não se prevê esse problema. Também atentar para o fato que existem várias regras no Brasil, na LRF, por exemplo, que diz que se os entes federados fizerem certas coisas, ficarão impedidos de receber repasses voluntários. Os voluntários. Esses daqui que a gente está falando não são repasses voluntários, são repasses obrigatórios, repasses constitucionais. Certo? Então, a LRF, nenhuma outra lei pode condicionar o repasse dessas receitas que nós estamos citando, repartições constitucionais, certo? Não pode condicionar, salvo nesses casos em que a Constituição já permite o condicionamento. Pagamento de suas autarquias, o ente repassador exigir o pagamento, ou cumprimento do mínimo de despesa com educação. Ok? Somente nesses casos. Nos outros casos, se condiciona os repasses voluntários, são aqueles para convênios, por exemplo. A União não é obrigada a fazer um convênio com o Estado e repassando dinheiro. Certo? Então a LRF prevê alguns casos em que o repasse desse tipo não vai poder mais ser feito. Por exemplo, se um ente federado não instituir ou não cobrar um imposto de sua competência. Então pode haver condicionamento ao repasse. Isso não está na Constituição, mas se fala do repasse de recursos voluntários. Aí a lei pode condicionar. Condicionar repasse obrigatório, esse de repartição de receitas, isso não pode ser feito de maneira alguma. Certo? Esse condicionamento só pode ser feito quanto ao que já está previsto na Constituição. Aí depois eu peço uma atenção especial, um tópico aqui que na realidade eu já comentei, né? Que é um tópico que trata do dever de repasses e renúncias fiscais. Eu comentei com vocês, leiam com atenção o tópico, certo? O Wilson fala certinho, isso aí tem que decorar essa tabela do livro, decorar. E infelizmente, pessoal, eu sempre falo, é muito importante entender e tal, mas aqui eu não vou ter esse romantismo, não. A maioria das questões de repartição de receitas, certo? Não. A maioria das questões depende de memorizar percentual. O Diego Eldes, só um detalhe aqui, algumas pessoas estão fazendo perguntas sobre tópicos da aula passada, que eu não posso fazer até pela organização das aulas no site, senão a gente iria bagunçar muito essa live. Mas manda para mim uma mensagem no meu e-mail, tem no próprio livro vai ter um e-mail, né? Porque eu faço a resposta direto, tá? Porque senão o tempo já é bastante curto para essa live. O Diego diz, quanto ao ITR, 100% para o município, não seria renúncia do tributo por parte da União, que é verdade pela Constituição? Não. Renúncia é quando você dá um benefício fiscal. Você deixa de arrecadar. Você dá uma isenção. Isso não é renúncia fiscal, não. O que se fez foi uma nova regra de repartição de receitas. Muito bem-vinda, inclusive, porque a União já tem recursos demais para tentar, comparados com os estados e municípios, claro, para tentar dar um grau maior de autonomia para os municípios, que eles possam cobrar esse tributo e ficar com arrecadação que pode ter certeza, infelizmente, é muito pequena, né, a arrecadação municipal. Então a arrecadação do ITR também é bem pequena, pelo menos um pequenininho a mais aí já ajuda a aumentar esse montante de arrecadação, ok? Quem quiser pode mandar mensagem, né, que a gente vai tentar resolver, só não posso fazer consultoria, até como o Ministério Público não posso fazer consultoria, mas pelo menos fazer a resposta a essas questões. Aí com isso a gente vai concluir essa aula e depois vai ficar faltando analisar o último capítulo do nosso livro, né, o capítulo 15, que é relativo ao Simples Nacional, o super complicado Simples Nacional, beleza? Então esse capítulo é mais para memorizar mesmo e entender essas decisões que eu citei do Supremo Tribunal Federal. Dê uma atenção aos pontos do livro em que se aborda a jurisprudência a respeito dessa matéria, dê atenção especial a essa parte referente à retenção na fonte, imposto de renda retido na fonte por entes federados. Lembrar que essa regra não se aplica para empresa pública, sociedade e economia mista. De vez em quando coloca em prova, pertence ao município, o que ele retém na fonte, e seus entes da administração indireta retém na fonte. Seus entes não, porque a administração indireta tem empresa pública, sociedade e economia mista, autarquia e fundação. O que pertence aos entes federados é o que eles retêm, suas autarquias e fundações. Empresa pública, sociedade e economia mista, não. Leiam também com carinho as regras referentes às repartições de receitas em fundos, né? Fundo para os estados, os municípios e do incentivo ao setor produtivo das regiões norte e nordeste. Quando chega assim no fim, já começa até a gaguejar, começa a falar rápido demais para tentar cumprir o meu objetivo do dia, mas acho que ele está cumprido. Então, muito obrigado, grande abraço, até mais.